Galera, hoje o negócio tá sinistro que a gente vai falar com o filho do dono da escola. Aquele cara que vocês sabiam assim, talvez o cara pegou ali a prova, sabe? Aquele cara. Cara, e essa história do filho do dono da escola, tá vendo? Até hoje, cara, até hoje tem esse signo, brincadeira. Mas Sacanagem. é uma honra, ele é muito legal. O pessoal vai entender um pouquinho melhor de que história é essa. Está no ar mais um episódio do Biomedcast. Fala galera, está no ar mais um episódio do Biomedcast. Isso aí, chegamos! Galera, hoje o negócio tá sinistro que a gente vai falar com o filho do dono da escola. Aquele cara que vocês sabiam assim, talvez o cara pegou ali a prova, sabe? Aquele cara. Bom, brincadeiras à parte, e a gente tá com um cara aqui, gente, sensacional. Prazer estar recebendo você aqui hoje. Daniel Castanho, presidente do Conselho Administrativo da Ânima Educação, que é um dos maiores grupos educacionais do Brasil. Daniel, seja muito bem-vindo ao Biomedcast. Muito bom. Cara, obrigado, prazer enorme estar aqui com vocês, meu, incrível. E, cara, e essa história do filho do dono da escola, tá vendo? Até hoje, cara, até hoje tem esse signo, brincadeira. Mas é uma honra, ele é muito legal. O pessoal vai entender um pouquinho melhor de que história é essa, mas aqui quem tá falando é o Rafael Rangel, diretamente do Rio de Janeiro. Um dia meio calor por aqui, a gente vai tocando esse assunto. E aí, Luiz, tá por onde? Também tô aqui pelo Rio de Janeiro, vizinho de bairro aqui do Rafael, né? Tô aqui na minha querida Copacabana. Então é um dia meio... O garoto de Copacabana, galera. meio quente, ansioso também pra falar com o Daniel e também pra minha defesa do doutorado agora na quinta-feira. Então, ansiedade dupla aqui, mas tô muito alegre da gente fazer esse episódio de hoje. Aguenta coração. E aí, Brunão? E aí, Brunão, como é que tá o tempo aí em Goiânia? Bom, aqui tá chovendo pra caramba, mas eu tô no ar-condicionado, então tá de boa, né? Tô aqui em Goiânia, prazer estar com vocês mais uma vez aqui e hoje promete. Hoje promete. É isso aí, Otávio, diretamente de Passos, Minas Gerais. E hoje ansiosíssimo pra essa conversa, já faz algum tempo que a gente nem dorme. Que a gente tá marcando aqui pra ter essa conversa aqui e finalmente chegou o dia, cara. Nossa, se puder falar com um cara que toma as decisões aí de muita coisa e tenho certeza que tem uma história muito legal pra compartilhar com você, nosso querido ouvinte. Vamos começar? Biomedcast Entrevista. Vamos lá. Dani, pra aqui galera do Biomedcast... Cara, na Vila Madalena, tá hoje sol, né? Tá tranquilo. Hoje tá sol em São Paulo, tranquilo. Eu queria dizer que é isso aqui, só inacreditável, né? Mas tá bom, que o tempo e tal. Dani, pra galera que tá aqui no Biomedcast ouvindo, quem é Daniel Castanho? Fala pra galera, quem é o Daniel Castanho? Olha, cara, mas é uma pergunta assim, aí depende, né? Tem vários ângulos, entendeu? Então eu posso até querer, porra, vou aqui ficar falando e tal. Mas eu vou definir Daniel Castanho como algumas vezes, uma vez me fizeram essa pergunta, ainda bem que agora eu já tinha pensado nessa resposta, porque essa pergunta é difícil você fazer pra alguém assim. Exato. Mas eu me considero um cara inconformado, apaixonado e que tenta ser competente no que faz, né? Porque aí é coisa linda. Com quem você quer estar junto, porra? Com quem é inconformado, com quem é louco, com quem quer fazer coisa diferente, né? Muitas vezes eu acho que as pessoas têm que ser... Você fala assim, ela tem que ser inteira. Não, claro. Não. É mais do que inteiro. Você tem que transbordar, cara. Você tem que contagiar, você tem que ser um louco. É isso, né? É isso. Eu sou aquele cara que eu não gosto de meia porção, sabe? Meia porção. Não é meia porção. Cara, não, ninguém... Porção. Tem que transbordar. Eu odeio a cor bege, eu odeio tofu. Então tudo que é mais ou menos não dá. E esse inconformismo... Odeio tofu. Eu adorei. Tofu. Tem nada mais sem graça que tofu, cara. Pelo amor de Deus. E esse inconformismo fez com que eu tenha um propósito de transformar o Brasil pela educação, algo que a gente começou em 2003, quando a gente comprou a UNA em Belo Horizonte, e aí tem a origem da Ânima. É uma instituição que estava quebrada, ela faturava 30 milhões e devia 35, devia 5 para a agiota, pra você ter ideia. Não, tu foi na casa do agiota, né? Tu foi na casa do agiota. Acho que na casa do agiota, cara, negociar e falar, se eu não voltar em meia hora, meus subam. É uma coisa louca. Que loucura. E aí, em 2006, a mesma coisa, uma outra instituição em Santos, a Unimonte, depois o UniBH em Belo Horizonte.
Enfim, a gente foi evoluindo. Lá em 2003, quando a gente começa, tinha 300 pessoas trabalhando com a gente, 3 mil alunos, faturava 30 milhões e devia 35, né? Nossa. Aí hoje, fazendo essa história longa, uma história mais curta, a gente tem 340 mil alunos, mais ou menos, 18 mil pessoas trabalham com a gente. Nossa! E Que loucura, velho. Construindo uma Que história linda. Agora, loucura. o que é o mais incrível, o que é o mais mágico, né? São 18 mil pessoas, ou uma comunidade de quase 350 mil pessoas que tem o propósito de transformar o Brasil pela educação. Tem o propósito de querer fazer algo diferente, algo, enfim. Eu acho que isso que nos move, isso que nos provoca. Eu acho essa parte incrível, essa, de como vocês colocam um propósito na Ânima, especificamente. De vocês acreditarem nisso de fato, que a educação ela pode mudar as coisas do Brasil, o rumo que o Brasil ele vai tomar, por exemplo. Isso realmente contagia. Pra gente que aqui tá dando um depoimento aqui, nem como host do Biomedcast, mas dando um depoimento como um funcionário da Ânima especificamente, como isso chega, como educador da Ânima, como isso chega pra gente, sabe? Acho que a primeira vez que eu te ouvi falar foi na integração especificamente, quando você colocou o teu número de WhatsApp, até pra galera saber como é que você conseguiu chegar aqui. Tu falou assim, galera, todo mundo tem que ter meu número de WhatsApp. Eu anotei despretensiosamente, falei, cara, vou ter o número do Daniel Castanho, né? Porra, beleza, tranquilo, vou tirar uma hora, beleza. Quando a gente pensou em te convidar aqui, eu falei assim, não, eu tenho o número dele, eu posso mandar uma mensagem. Falei com os moleques. Eu falei assim, cara, beleza. Só que eu demorei umas 3 semanas pra tomar coragem pra te mandar mensagem. Eu falei assim, cara, o cara não vai me responder. O cara não vai me responder, cara. O cara mandou, mas o cara vai me responder. Galera, eu mandei mensagem, em 2 minutos ele me respondeu. E eu vi que esse cara, assim, mais ainda, eu já tinha visto o propósito e eu vi que esse cara realmente, tudo que ele fala é verdadeiro e é de verdade. E essa parte do propósito de mudar o Brasil pela educação, de transformar a vida pela educação, é mais do que verdadeiro. E de verdade, Dani, eu tenho aqui a te agradecer como brasileiro por tudo que você vem fazendo pela educação durante todo esse tempo. Eu fui um garoto, e esses moleques conhecem a minha história. Eu fui um garoto que eu vim de uma família totalmente humilde e eu poderia ter outros rumos na minha vida. E a educação, ela mudou a minha vida. Se hoje eu tenho minha graduação, se hoje eu tenho mestrado, se hoje estou terminando meu doutorado também, se hoje sou professor universitário, foi porque a educação, ela mudou a minha vida. Eu chego até a me emocionar com isso, porque assim, teve um cara, um educador, que ele me mostrou que eu era capaz. Ele falou assim, Rafael, teu propósito é esse. E ele me mostrou que eu nem sabia o que eu poderia fazer. E eu vi o que a educação ela pôde fazer por mim e pela minha família hoje. Então, velho, obrigado por tudo que você vem fazendo pela educação esse tempo todo, porque eu acho que tem vários Rafaéis aí no mundo que você, por algum motivo, por alguma maneira, mudou a vida desses caras. Então, vou começar aqui já rasgando esses elogios, porque realmente eu sou uma prova viva que a educação ela pode transformar a vida de alguém. E se você que tá ouvindo isso aqui, galera, não é um papel, não é um diploma, é o coração de fato, é transbordar. É transbordar a sua essência para aquilo que você tá aqui nesse mundo para fazer. Então, começando aqui, já jogo para vocês aí, porque eu já tô aqui já com vontade de chorar, porque realmente a educação é uma coisa linda. Vai lá, Brunão. Só escutando você, eu fiquei emocionado aqui e de verdade, Rafael, eu acho assim, olha, a gente só é feliz, cara, quando a gente está muito próximo da nossa essência. E as pessoas na vida, elas, por diversos motivos, parece que a gente vai se afastando da nossa essência, a gente vai ficando míope de quem realmente a gente é, né, do que a gente veio para fazer. E eu vejo a educação, para mim, a educação é algo que faz com que você, de alguma maneira, não tenha medo de errar, não tenha medo de ousar. Você vai para a escola para quê? Para aprender uma competência técnica, para aprender a fazer uma coisa? Não, né? Você vai para a escola para se desenvolver, para entender quem você é, para você despertar. É o despertar. Despertar para descobrir, cara, qual que é o seu papel nesse mundo. Eu costumo falar muitas vezes, né, a gente não é o que a gente junta, a gente é o que a gente espalha. Que da hora. Quer dizer, incrível. Entendeu? Então, cara, o que você tem que fazer? O que é educação, cara? Educação nada mais e aí tem educação formal, educação informal, mas a vida, para mim, é um tempo que a gente está aqui para quê? Cara, para crescer, para evoluir, para se desenvolver, para aprender com os erros, com os acertos. Isso é o fracasso bem sucedido. É aquele que você aprendeu com ele, aquele que você, cara,
pode crescer. E tudo isso é educação. Agora, você vai aprender e se tornar uma pessoa melhor para quê? Cara, para impactar os outros, para deixar um legado. A gente não é o que a gente... Não interessa quem você é, muito menos o que você tem. O que importa é o que você deixa, né? Então, aí, quer dizer, então, cara, é isso, eu tô falando, então, educação, na verdade, é tudo aquilo que você faz nesse período da sua vida e que te ajuda a ter uma vida realmente que vale a pena, a viver e não só existir, né? É um pouco isso. Acho, assim, incrível de verdade. Quero até puxar isso, Daniel, ficou de fato... A gente escuta, nós somos reflexos do que a educação, como ela nos transformou, né? De fato, a mesma coisa com que o Rafa, assim, nós temos histórias parecidas nessa coisa da educação, mas obviamente backgrounds muito diferentes, né, dificuldades muito diferentes, mas que convergiu na nossa possibilidade de mudança. O Biomedcast foi um caso desse. A gente começou lá em 2014 produzindo conteúdo assim, sem muito pensar naquilo que poderia atingir. E hoje, né, anos depois, a gente vendo milhões de downloads, os nossos programas sendo utilizados, inclusive, por outras universidades como base de aula, e a gente vendo essa transformação, esse aumento que a gente começa a ter um pouco da dimensão. Assim, demorou um pouco pra gente ter essa dimensão do que são tantos milhões de downloads, tantos mil pessoas impactadas. E, puxando até uma coisa mais pessoal minha agora, eu falo pra você uma coisa, eu nunca pensei que eu seria professor, por exemplo. A educação foi tudo que me deu. Imagina, as pessoas que eu mais admirei na minha vida eram professoras, os meus melhores amigos eram professores, eu era pesquisador, mas eu nunca me imaginei um professor, por mais que as pessoas diziam, Luiz, você tem cara de professor, você tem didática, você sabe ensinar, você tem essa paixão, e eu, não, isso não é pra mim, isso não sei o que, e quando eu entrei no IBMR, né, agora na Anima, assim, quando eu tive essa chance, essa oportunidade, quando eu pisei na sala de aula, quando eu dei, de fato, eu senti isso mais na minha primeira aula presencial, né, quando a gente pôde voltar, de fato, em estar com os alunos, é outra coisa, é que me deu o clique. Quando eu senti, eu falei, olhando para os olhos dos alunos, a galera brilhando o olho daquele conhecimento, sentindo que eles estavam evoluindo, aprendendo comigo, e eu estando fazendo essa troca, né? Porque eu sempre imaginei muito o educador, né, o professor, com uma espécie de troca. Não é só eu falando, é eles falando, eu rebatendo e a gente construindo esse conhecimento. Ali eu tive o clique, que de fato eu acho que eu nasci de fato para ser professor. Eu vi que eu poderia transformar a educação nesse sentido. E aí eu quero jogar para você. Quando que foi o seu clique? Que você percebeu que... A gente sempre tem esse momento do clique, a gente... Caramba. O cara deu aula de estatística, né? O cara deu aula de estatística, vamos ver aí. Eu quero ver como é que foi seu clique, que eu de fato queria entender, eu acho que pode ser uma coisa legal pra gente explorar. Não, incrível. Eu na verdade foi o seguinte, eu estudei pra caramba, eu adorava matemática, física e química, eu queria fazer matemática, só que eu fiquei na dúvida, porque eu gostava tanto de matemática e física, eu falei, cara, eu vou fazer engenharia. E aí nossa, aquele negócio, e aí eu prestei pra engenharia. E você tem 17 anos, se acha, fazer os simulados, eu era sempre o primeiro, que eu estudava mesmo pra caramba, né, e me dedicava mesmo, eu estudava várias horas por dia. E aí eu fiz a prova, cara, eu lembro até hoje que eu fiz uma prova ali no vestibular e achei que aquela redação não estava muito bem pra mim, eu queria fazer uma mais sofisticada, apaguei tudo, fiz de novo, citei Montesquieu, né, uma loucura, tirei 0, porque eu fugi do tema. Né? Aí bombei e tal. E aí, falei, cara, não acredito que eu vou fazer um cursinho, estudar tudo de novo, não aguentar. Eu tinha que estudar aqui um louco, mais um ano, porque eu, zerei na redação. E aí eu comecei a dar aula de matemática, física e química. E cara, quando eu comecei a dar aula, era uma aula particular. Nossa! Era na casa de alguém, tipo explicador, né? Tipo isso. Era, mas daí as pessoas vinham, né? No lugar ali tinha um outro professor que tinha sido meu professor de física, e ele fazia aquela série na cultura, o professor, que era o Sadao, um japonês. E ele falou, cara, eu preciso de alguém que dê aula de matemática, física e química, que é difícil achar alguém que dá aula das três coisas. E você, dá aula... Eu nunca tinha dado aula, só que eu sabia aquilo, mas nunca tinha dado aula. Eu lembro que, nossa, a hora que eu comecei a explicar, e a coisa mais linda, a hora que eu comecei a explicar, não para o cara fazer uma prova, não é a lógica.
a soma dos quadrados dos catetos é o quadrado da hipotenusa. Não, é porque a hora você vai explicar ali a lógica, olha, esta área mais esta área, igual esta área, e agora não vai dar para explicar aqui para você, mas a hora que você começa a explicar os porquês, e não é dar uma aula para o cara fazer uma prova, que muitas vezes a aula particular é isso. Eu tenho uma prova amanhã, eu preciso saber agora, me ensina aí a fórmula, o cara decora a fórmula e nem sabe por quê. Eu comecei a explicar os porquês. E para mim a matemática era uma arte, né? Você tem que entender, é uma música. E a hora que você aprende A, você aprende C, e você vai fluindo. E a hora que eu vi que algumas pessoas chegavam para mim e falaram assim, ó, pela primeira vez na vida eu entendi isso, nossa, que aquilo eu falei, irado. Uma explosão, falei, eu vou ter que fazer alguma coisa, porque tem um maestro que chama Benjamin Zander, eu adoro essa frase que ele fala, sucesso é a quantidade de olhos brilhando ao nosso redor. E cara, a hora que eu tava ali e eu vi aqueles olhos brilhando, eu falei, isso aqui é mágico. É mágico. Então, Luiz, eu acho que a primeira vez foi quando, eu numa aula particular, quando alguém falou, cara, eu nunca tinha entendido isso na minha vida, agora eu entendi o porquê. Eu falei, isso é irado. A primeira vez eu me senti útil na vida, útil. E a gente precisa ser útil, entendeu? O que faz... Eu acho que a coisa mais linda é você, quando eu falo de fazer um legado, de deixar alguma coisa, é você se sentir útil, cara. Né? É você ali viver de uma maneira plena. Eu acho que é isso. Então, se você for útil e ao mesmo tempo você tiver sonhos, tiver a capacidade de sonhar e realizar sonhos, e o seu sonho tem a ver com ser útil, ou seja, fazer alguma coisa que realmente faça sentido para a humanidade, para os outros, nossa, para mim esse é o segredo da vida, vale a pena. E o aprender nada mais é do que te ajudar a ser cada vez mais útil, ter coragem, cada vez sonhar mais, não ter medo de sonhar e ir atrás dos seus sonhos. E é isso. Você estuda para isso. Né? É o aprender. Então isso é incrível. Você aprende para quê? Para se tornar melhor, para realizar, para fazer, para impactar, para fazer sonho. E aí é uma vida que é um ciclo virtuoso maravilhoso. Com certeza, acho que de fato esse anseio pra gente também colocar pra fora, acho que sempre senti isso de, poxa, eu detenho esse conhecimento, vou passar pra frente, vou jogar pra lá. E esse vou espalhar. Realmente, vou espalhar. Isso é, cara, vou espalhar, exato, é o que ele falou. Nunca tinha parado pra pensar nesse ponto, mas realmente isso eu acho que é algo que a gente sente mesmo, e é o que nos dá muita satisfação, quando a gente sente que... É isso, eu escutei uma frase linda do Pedro Prats, que também tá na Anima, eu tava numa conversa com ele, ele falou assim, ó, um barco fica lindo no cais, mas ele não foi feito para isso, né? Então, pode cara, que adianta você ter ali um negócio lindo e não faz nada. Então, Luiz, você é um super pesquisador, né? Maravilhoso, mas se a sua pesquisa tem um impacto na humanidade, né? Ou você é professor e você já espalha, o que vale é isso, cara. Se você fizer uma super pesquisa e o resultado dela foi um monte de coisa que você fez e ficou dentro do seu computador, da sua cabeça. Cara, de que adianta? Pra nada. Foi isso que move, inclusive, muito que a gente faz e fala da divulgação científica. Exato. Claro, é maravilhoso que vocês fazem. Então nunca deixar, a gente tenta, inclusive, convencer os outros cientistas de que, cara, é muito legal você publicar na Nature, mas qual o problema quando você coloca na gaveta? 10 pessoas vão saber, mas e aí? Como é que as pessoas sabem o impacto? Então esse é um grande ponto mesmo, espalhar. Muito bom, muito bom. Vamos continuar espalhando. Uma das coisas que a gente faz muito aqui, inclusive o Luiz foi um dos grandes fornecedores de pauta pra gente. A gente pega um artigo científico falando sobre algum tema em cientifiquez, né? Em Klingon, sei lá. E a gente traduz isso pro português, pro cara entender o que tá falando aquele artigo, né? A gente faz isso porque é a democratização da ciência, porque não adianta nada, cara. Você tem um estudo lá, que descobriu um negócio fera demais. Tanto de coisa que a gente falou aqui, né, Luizão, né, Bruno? Uhum. E o negócio muitas vezes não é traduzido para quem tá lá na ponta. Legal, descobriu lá. É quem financia a pesquisa, quem paga, né? Quem paga é o povo que paga a nossa pesquisa, na real. Exato. O governo vem exatamente. Então precisa chegar lá, né? Vai ser exatamente. Isso,
É o payback. Perfeito, lindo. Brunão. Vai lá, Bruno. Bom, e entrando já, né, falando já do Daniel aí, todo esse background, dessa atuação dele, né, a gente queria saber um pouquinho o que você acha da educação na área da saúde, né, a qualidade, o nível dos alunos, como que tá nesse topo aí, né, da Ânima e vendo tudo acontecendo. Nesse momento de pandemia, né, onde o processo da Pois hibridização então, ele avançou. Eu acho que era um pico que teria em 2025, ele acelerou por conta da pandemia, né? Não, Rafa, muito legal o que você fala, assim, eu falo que a pandemia não mudou nada, ela simplesmente acelerou a morte do velho, tá? Então já ia acontecer, mas ia acontecer um pouco mais para frente. E eu acho que, assim, eu não tenho dúvida que as duas grandes áreas que vão passar por uma disrupção enorme, e vocês estão no meio delas, né? Quem sabe com uma terceira que já fez a disrupção, que foi a comunicação, a mídia e tudo mais, mas as duas é a área de educação e a área de saúde. Por quê? Porque ela tem a ver com o ser humano, e não tem... E o que aconteceu essa pandemia? Essa pandemia é uma revolução da humanidade. Então... olha só, e aí, quando eu falo uma revolução da humanidade, o que eu quero dizer? A sociedade estava pautada pela restrição, né? Pelo medo, né? Assim, a escassez. Então, e aí você vai lá e fala assim, olha uma escola, olha como é que é a universidade, você vai para a escola para você aprender alguma coisa, então você tá bom. Então, foi desenhada na época da Revolução Industrial, todo mundo aprende de maneira passiva, o professor é que tem detenção do conhecimento, todo mundo enfileirado, pensa numa escola, disciplina, grade, parece uma jaula, toca um sinal, a galera vai tomar um sol e depois volta. É um presídio. Ele ficava dando... Corre geral! Toda cantina. A sirene, agora volta, todo mundo fileira, volta pra sala. É um negócio surreal. Que louco. Entendeu? Então, e muitas vezes o professor fala, presta atenção, porque isso aqui vai cair na prova. Como assim, querido? É pelo medo. E aquela prova não tem nenhum significado. E pior, cabe no gabarito. Se cabe no gabarito, pode ser substituído por um algoritmo. E se for substituído por um algoritmo, o robô vai fazer melhor do que você. Então a pessoa entra humana e ela vai deixando de ser humana, vai sendo robotizada, padronizada. Você acaba com a curiosidade, acaba com o desejo, acaba com as perguntas, é pelo medo. Então, a gente está falando de uma disrupção da escola. A escola tem que ser o lugar da provocação, de você aprender a fazer escolhas. É fácil escolher entre o certo e o errado. O difícil é entre o certo e o certo. Escolher entre o certo e o certo, cara. Qual que é o mais certo? Aquilo que tem a ver com a sua essência. Aquilo que você escuta o teu coração para tomar uma decisão. Existe a razão do cérebro e existe a emoção. Agora, para mim, existe algo no meio do caminho, que é a razão do coração. A razão do coração é quando você, cara, é convicção, é intuição, é algo que você não sabe explicar direito, mas de alguma maneira você consegue tomar decisões. Você vai para a escola para isso, cara, para desenvolver empatia, para desenvolver a curiosidade. A curiosidade é mais importante do que o conhecimento, segundo Einstein. Quer dizer, então, você vai lá para você se provocar. E, principalmente, olha que coisa linda, para você questionar os seus próprios pensamentos. Luiz, a pesquisa é isso, cara. Então você vai para a escola para questionar os seus próprios pensamentos, para você conflitar os seus próprios dogmas e conceitos que você já tinha antes. Porque daí você evolui. Então, a educação pressupõe a diversidade, pressupõe você conviver com o diferente. E a escola tem um papel fundamental. Por quê? Porque as redes sociais só nos mostram aquilo que a gente deu um like. Então a gente deu um like e todo mundo pensa igual a mim. Todo mundo quem? Todo mundo se deu um like. Todo mundo que é igual a você, pô. Então, tipo, falta olha, bolha, olha essa escola. Fica naquela bolha ali específica que ele te mostra, o algoritmo vai te mostrando aquilo que você tem mais interesse. Aquilo que não tem interesse, ele não te mostra. E aí, mas ele daí não te traz o diferente, não te provoca. Não tem antítese. E isso que é lindo. É sempre o mesmo. E aí a escola tem que trazer essa curiosidade. Então eu estou falando, pense isso aqui na escola como um todo. Né? E na saúde,
a hora que a gente vai pegar e falar assim, ó, porra, o que a gente está acontecendo, assim, você antes, o médico, olha só, a preocupação dele era fazer com que você continuasse existindo. O enfermeiro, pô, o que eu vou fazer? Você forma todo mundo e ajuda para que essas pessoas continuem a existir. E eu acho que tem uma mudança grande, que é você estar preocupado, todo mundo da área de saúde está preocupado com que você viva e não só continue a existir. E olha, e essa mudança radical. Você está falando de antes doenças infecto-contagiosas, você tinha que dar um remédio, você dá lá um anti-inflamatório, você dá alguma coisa assim, e hoje é de uma doença mais psicodegenerativa, algo muito mais sofisticado, que tem uma integração holística da mente, do corpo, né, do espírito, quer dizer, então, você ter o cuidado. Eu quero dizer o seguinte, o oposto da morte não é a vida, o oposto da morte é o nascimento, o oposto de viver é você simplesmente existir. E o que faz você viver ao invés de existir é se você, que eu te falei, se você tem o desejo, a curiosidade, tem a vontade, quer aprender, quer crescer, quer evoluir e tudo mais. Então, eu falei algo parecido numa palestra para os médicos aqui na Anima, os nossos professores da área de medicina, e um professor, depois ele veio comentar comigo, ele falou assim, ó, Daniel, eu tomo conta daquela doença que eu agora esqueci o nome, que a pessoa vai ficando tudo travada. Ela, né? Esclerose lateral amiotrófica. Exatamente. Ele falou assim, eu era o médico, e aí o que você faz, no máximo? Né? Você faz com que as pessoas tenham uma vida minimamente, né, confortável, né? E aí ele falou assim, eu tomei uma lição uma vez, um menino, uns 20 e poucos anos, falou, olha, eu queria ter uma namorada. E aí um outro que estava ali, né, que também tinha ela, pegou e falou assim, olha, às vezes meu pai paga uma prostituta, alguma coisa para mim, tal. E ele falou assim, não é isso que eu tô falando, não. Eu quero ter uma namorada. Eu quero ter filhos. E aí esse médico disse que ele desmontou e falou assim, ó, porra, o máximo que eu faço é fazer com que esses meninos continuem existindo. E eu preciso fazer com que eles vivam. E é disso que eu tô falando. Então junta essas duas coisas. A escola, nesta revolução de ser algo mais humano, despertar a curiosidade, despertar as pessoas para que não tenham medo de arriscar, não tenham medo de, enfim, sabe lidar com medo, nunca dê menos do que o seu máximo. Nunca dê menos do que o seu máximo, porque se você deu o seu máximo, as coisas não saem erradas. Elas vão sair diferentes do que você planejou. Mas era o que tinha que acontecer. Olha que coisa linda. Né? Agora, se você não deu mesmo que o seu máximo, vai dar errado mesmo. Então, você tem essa revolução na escola e essa transformação da área toda de saúde, e eu acho que esta integração é que vai fazer algo que uma revolução realmente na sociedade. E a pesquisa na linha da gente ter uma vida que vale a pena, ter qualidade de vida, né? Enfim, algo que eu acho que a sociedade deve valorizar de uma maneira como nunca foi antes valorizada até hoje. É um pouco por aí. Show de bola, cara. Show de bola, Daniel. Demais. E assim, a gente pensa muito, você comentou desse modelo de avaliação, né, que a gente tem hoje e tal. Como que a gente faz, Daniel? Como que a gente faz para... Qual que é o modelo de avaliação que você enxerga como sendo o mais adequado, o ideal, o mais próximo do ideal? Porque a gente sabe, realmente, eu concordo contigo muito, né, nessa questão, você até comentou em algumas entrevistas que a gente ouviu antes até da gente bolar essa pauta, você comenta, né, que o cara vai estudar para tirar 10 na prova, vai estudar para tirar lá os 70% que ele tem que acertar para aquela missão, né? Então você não cumpriu a missão por completo, você cumpriu 70% e passou e tá tudo certo. Na sua visão, como a gente pode corrigir esse problema de avaliação que a gente tem? Porque assim, a gente avalia, claro, o ensino, né? Tem o ENAD aí, tem o Enem, né? Enfim, mas dentro ali da formação desses caras, enfim, dos alunos aí que a gente tem hoje em dia, qual que é a melhor forma de avaliar esses caras, na sua opinião, assim? Eu acho que tem algo essencial, assim,
nesta época que eu fiz analogia com o medo, com a escassez, né? Cara, você tem uma estrutura de comando e controle, e vale nas escolas, e vale nas empresas e tudo mais. Então você tem uma estrutura que você define algumas coisas que têm que ser feitas, depois você fica controlando, e realmente eu acho que isso aí é o que eu falei, por isso que eu falo que é a morte do velho. Isso aí já devia ter acabado há muito tempo, né? A prova é algo punitivo, então você tem que migrar de comando e controle para quê? Para empoderamento, confiança, autonomia. E do outro lado, accountability. Agora, olha a beleza da accountability. Você vai ter algo que você vai ser mensurado para quê? Para saber se você está sendo útil. Para saber o que você... Né? Olha que coisa linda. Então, é o seguinte, para duas coisas. Você vai avaliar para saber se é útil, se está fazendo diferença na vida das pessoas. E dois, para saber o que você não sabe. É só isso. Então, a avaliação é para quê? Para que você saiba o que você não sabe. E aí você pode melhorar. Então, como é que a gente sabe que se esse podcast está sendo incrível, está fazendo diferença? Cara, você vai lá, deixa eu ver, deixa eu perguntar, deixa eu... Porque eu falo o seguinte, um curso é tudo aquilo que fica depois que ele acaba. Um podcast é aquilo que ficou depois que ele acabou. O cara teve um insight, uma provocação e tal. Agora, qual que é o valor? Qual que é o valor da Biomedcast? Qual é o impacto gerado na sociedade com aquilo que os caras estão aprendendo durante o tempo que estão escutando? Isso, cara, e acho que esse impacto a gente sente, Dani. E vou até te respondendo até essa provocação. A gente viaja o Brasil todo aí dando palestra e tudo mais. E eu acho que nada paga quando eu tive semana retrasada em Criciúma, na Unesc. Eu até contei isso pro Luiz esses dias. Quando a gente chega pra dar uma palestra, vem uma pessoa, às vezes aos prantos, tremendo, fala assim, cara, você não sabe o papel importante, eu só tô aqui, eu só escolhi fazer biomedicina porque eu vi o seu vídeo ou ouvi o episódio lá de vocês no Biomedcast. Isso acontece aqui com todos nós, isso assim, é aquela questão que eu vou voltar lá no início da conversa, o brilho no olho, sabe? Então ali a gente sabe, cara, é isso. É isso. Exatamente. A gente vive pra isso. Acho que todo mundo já passou por essa experiência aqui da pessoa chorar, às vezes tremer, que não acreditar que tá conhecendo a gente e de falar assim, cara, eu escolhi esse curso por conta de você, você, aquele dia que você falou tal coisa, você mudou minha vida. Eu falei, cara, a gente nem tem ideia que isso aconteça. Mas aí é o propósito, isso. Né? De fato, é esse propósito. E a avaliação, então, é isso, cara. A avaliação tem que deixar de ser punitiva, tem que deixar de ser algo... punitivo e tem que ser um assessment permanente, contínuo, para que você saiba o que você vai evoluir, o que você vai crescer. Então é o seguinte, você avalia o impacto do Biomedcast pela quantidade de pessoas que se despertam, pela quantidade de pessoas que você consegue impactar, o quanto as pessoas, inclusive, que não necessariamente escolheram a carreira, mas que ajuda muito, né? Como o Luiz falou, explicar muitas coisas que as pessoas não conseguem entender. Isso é maravilhoso, né? O quanto você impacta outras pessoas. É a mesma coisa. Então, eu estou falando, a avaliação devia ser para isso. E ela tem que mudar aquele negócio a prova que você não sabe nem porque você fez aquilo, não tem feedback e tal, para algo que seja simplesmente a hora que você pensa dessa maneira. Aí tem algumas maneiras de fazer, mas eu acho que o que importa aqui é a gente discutir a essência, efetivamente. E nesse ponto, Dani... Vai lá. Pode falar. Pode ir. Não, beleza. É só esse ponto que eu acho que é interessante. Jeff Bezos é um dos homens mais milionários do mundo aí, né? Ele começou a investir em educação, e isso me chamou a atenção. Jeff Bezos, então, investiu em educação e montou uma escola montessoriana para os filhos dos funcionários da Amazon. Eu falei, cara, esse cara tá preparando, então, os futuros pessoas que vão trabalhar na empresa dele, possivelmente. E você trazendo esse modelo, eu desde 2018 trabalho em outra instituição, que ela trabalha o modelo de competência e habilidade, que é o que a gente trabalha hoje na Anima também, que são as unidades curriculares e tudo mais. E aí, eu fico pensando, há um paradigma muito grande. A educação básica no Brasil, ela mostra do maternal até o 3º ano, que o cara tem que sentar e o professor é o centro. E na universidade tem essa mudança. O centro é você, aluno. A gente precisa rodar e construir esse conhecimento junto. O buraco que a gente se encontra hoje no Brasil, para que essa mudança ela aconteça na educação básica, ele é muito fundo ou você já viu que é algo próximo a acontecer?
E pegando esse gancho, Enem e ENAD estão com os dias contados nesse modelo? Bom, cara... Não. Profundo agora. Não, sabe por quê? E aí eu vou te falar, e aí você vai entender. Só para fazer uma enorme provocação aqui para todo mundo que está escutando a gente, tá? Certo. A hora que a gente pensa que, quem sabe, nossos tataravós ou bisavós conviviam de uma maneira harmônica com a escravidão, algo nos embrulha o estômago. Você fala, cara, como é que pode uma miopia, como é que pode conviver daquela maneira, de uma maneira harmônica, né? Você acha surreal. Do mesmo jeito que nossos tataranetos vão nos questionar e vão ter o mesmo sentimento de imaginar que a gente está tranquilo e está míope de conviver com dois tipos de escola. A escola privada e a escola pública. Sim. Uhum. Como se, cara, não tem nada mais cruel do que a gente não entender que a educação para um país não pode ser prioridade, a educação tem que ser premissa. E a gente tem que fazer essa revolução. Então, se tem algo que me tira o sono, não é a ânima crescer, não sei o quê. Cara, o que me tira o sono de verdade é algo que, se a gente vai transformar o Brasil para a educação, a gente tem que ter essa responsabilidade de pensar na educação básica. De uma maneira bem direta aqui, para dar esperança, porque eu sou um cara que tem expectativa e esperança nesse momento, que eu acho que é mágico, é único na educação. Que é o seguinte, se a gente pegar e tiver aquele modelo que eu acabei de escrever, que você entrega um conteúdo, o cara entrega uma prova e você dá um certificado, isso aqui acabou, isso aqui morreu. E aí você vira e fala assim, agora eu vou pegar esse modelo e vou transformar ela, fazer escola pública tempo integral. Cara, que bizarro! Mas, Daniel, veja bem, o IDEB melhora de uma escola de 4,6 para 5,2. Você não acha que melhorou? Acho, cara, nessa velocidade vamos demorar 150 anos. Agora, olha que oportunidade a gente tem agora. E não tem nada a ver com ensino à distância e presencial. O ensino à distância não é você pegar a aula presencial e colocar lá nas caixinhas e todo mundo, cada um entra dando aquela mesma porcaria daquela aula que o professor fica dando ali, explicando, alguém tá para uma prova que não tem significado. Esquece esse modelo de replicar conteúdo, que é igualzinho o telecurso segundo grau da década de 80. Eu tô falando. Telecurso 2000, cara. Telecurso 2000 já fazia isso, pô, já fazia ensino à distância. O que a gente está falando é do uso da tecnologia para dar um salto na educação. Então, eu pergunto, por que nossos filhos têm que estudar e fazer grupo só com simplesmente aquelas pessoas que estão naquela classe, naquela sala de aula? Não. Imagina, a gente está aqui falando, olha, imagina alguém de Goiânia, com alguém do Rio de Janeiro, com alguém de São Paulo, tendo uma aula junto, e tudo está na base nacional curricular. Então ele vai ter que aprender muitas coisas da área de biologia, da área de ciências, da área de matemática, que estão lá na base nacional curricular. E por que não esse aluno, ele vai e ele interage com outros, que vai ampliar a curiosidade, ampliar a diversidade, culturas diferentes. Imagina, eu dou algumas vezes esse exemplo, ele vai falar sobre Segunda Guerra, e ele vai lá falar com um judeu. Agora, sobre o que está acontecendo com o Talibã, por que não falar com alguém lá do Talibã, e como é que está aí, como é que foi, então, ao invés de alguém ficar explicando aqui. E você tem acesso hoje à tecnologia. Então, é porque essa pergunta, só te cortando ali rapidinho, só assim, desculpa atrapalhar até o seu raciocínio, porque hoje, o que a gente vive? O aluno, quando a gente vai fazer essa jogada no ensino superior, por exemplo, ele fala assim, a professora hoje não quer dar aula. Aí o professor tá enrolando. Quando a gente traz essas coisas pra dentro, pra gente ver essa briga que a gente tem de educação básica e ensino superior, saca? Mas o que eu quero te dizer é o seguinte, eu acredito que essa evolução pode acontecer quando a gente tiver uma integração onde metade dos alunos que eu acabei de mencionar for da escola pública e metade da escola privada. E aí você vai trazer, e o professor vai ser aquela pessoa que vai inspirar, vai provocar, e aí a gente está fazendo uma integração. Imagina criando múltiplos pequenos ecossistemas. Então você tem um município, e aí você tem a universidade privada, a universidade pública, a pesquisa, você tem as edtechs, você tem a escola privada e escola pública. A escola privada vai capacitar os professores? Capacita nas escolas públicas também. Por que não? O cara está fazendo biomedicina, né? Por que não ensinar biologia para o aluno, ou alguma coisa da área de saúde? Ele está fazendo engenharia, por que não ensinar matemática? De uma maneira dele devolver, uma maneira de despertar o desejo dele já ser professor um dia, que é uma carreira que ninguém quer fazer, que ninguém quer ser professor.
Então a gente está falando de pensar a educação, eu acho que a gente está no momento de usar a tecnologia para fazer essa revolução, para fazer essa integração, para criar essa comunidade de aprendizagem. Então a gente tem que deixar de ter sistema de ensino, e o foco do ensino não interessa o que o aluno aprendeu, o que interessa é que eu ensinei, né? Para ter ecossistema de aprendizagem. Quer dizer, realmente, não importa o que o professor ensinar, o que importa é o que o aluno aprendeu. E a hora que você pensa, e um ecossistema todo mundo integrado, e aí eu acho que a gente consegue fazer uma grande revolução. Eu acho que o Enem, a gente passou por uma evolução, né? Está evoluindo. Esse ano, a hora que você explode o ensino médio e dá possibilidade para que todas as escolas consigam fazer algo distinto, mais personalizado, né? Uma escola pode focar mais na arte, mais incrível, esporte, ensinar outras coisas, outras competências socioemocionais. O Enem não está vendo nada disso, não está pegando nada disso. Então, há uma possibilidade de a gente liberar a possibilidade do ensino médio, mas se não mudar o Enem, você tem um retrocesso. Né? Você não Exato, vai ter está amarrado ali nas pontas, né? Você está amarrando tudinho. Então, assim, não tem problema da gente avaliar, mas você tem que realmente avaliar e aqueles dados, de novo, é para que você saiba o que está funcionando. Olha que incrível, né? Então, a análise de dados vai ser algo fundamental para a evolução de todas as indústrias, né? Indústria exatamente. No sentido do industry, em inglês, né? Dos setores. Agora, as perguntas são mais importantes do que as respostas, né? Para qualquer coisa. É muito mais difícil fazer pergunta do que dar resposta. O papel de vocês aqui é muito mais difícil do que o meu. Eu vou ficar respondendo. Então, vale a mesma coisa para o Enem, vale a mesma coisa para o Enad, pô. Entendeu? Quer dizer, as perguntas têm que ser bem feitas. No final é o seguinte, se você perguntar alguma coisa aqui, eu falo assim, ó, uma prova bem feita é aquela que se você der um Google, você não consegue achar a resposta. Aí, essa é boa. Pegou essa, né, Luiz? Luiz pegou essa, né? Depois vem os alunos reclamar. Eu sou uma pessoa que eu demoro muito elaborando provas e ninguém vai encontrar nada em nenhum lugar porque é tudo da minha cabeça, né? Aí às vezes os Luiz, alunos... olha que coisa linda. Uma vez quem me contou essa história foi o cara ex-reitor do ITA, que ele estava visitando o amigo dele que dava aula no MIT. E o amigo dele pegou assim, olha, eu vou aplicar uma prova ali e depois a gente sai tomar um café. E aí o cara chegou na sala e distribuiu ali um monte de papel em branco e falou, boa prova, foi embora. Daí ele falou assim, eu não entendi nada. Ele falou assim, ó, o que é a prova? Os alunos têm que pensar uma pergunta e depois dar a resposta. E ele vai avaliar se a pergunta que o cara vai fazer, que ele mesmo, o próprio aluno vai fazer a pergunta e a resposta. Né? Olha que coisa linda. Entendeu? Legal, né? Só que é mais difícil fazer a pergunta porque ele quer saber se o cara entendeu a essência da aula do semestre inteiro que ele tinha dado. Nossa, é genial isso. Isso é verdade, mano. Muito legal essa técnica. Essa aí é boa. Aí, rapidinho, vou estourar minha cota. Posso só emendar mais uma aqui? Só pra... Manda. Vai lá. Então, beleza. Ó, seguinte. Agora perdi a pergunta, esqueci, ele passou na minha cabeça. Bom, a gente... Coloquei pressão, falei que fazer pergunta é mais difícil que dar resposta. Agora já era. Esqueci. Deu branco. A gente tem um script aqui. Vai lá. Fugindo completamente do script, indo na vibe aqui. Eu tive uma aula no MBA, Daniel, eu fiz um MBA em inovação e gestão e liderança. E eu tive aula com o Daniel Goleman, que é o autor do Livro Inteligência Emocional. E, cara, na aula que ele deu pra gente, ele falou muito sobre os grandes líderes. Que nenhum deles eram os melhores alunos, eles não tinham as melhores notas, mas eles eram os caras que sabiam exatamente os principais eixos da inteligência emocional. Que aí vai influência, autogestão, gestão emocional e por aí vai. Nesse ponto, ele faz muito link com a questão inovação. E eu procurei essa pós justamente lá, abril de 2020. Tava bombando pandemia e tudo mais. Falei, cara, eu parei a pensar, tava um caos o mundo. Eu falei, cara, depois da pandemia, as pessoas vão falar mais em inovação do que antes. E eu fui procurar essa pós para poder estudar. E eu tive aula com esse grande homem, com esse grande educador aí. E aí eu tenho uma pergunta pra te fazer, é até difícil essa pergunta. O que é inovação pra você? Eita. E como é que a gente pode inovar a educação brasileira? Tô pegando pesado, né? Mas, pô, é uma pergunta muito curta, mas que a resposta... E assim, eu curto muito essa vibe, então eu queria entender da sua cabeça também, porque assim, aquele vídeo que passa, que fala que eram 3 caras que queriam inovar a educação, e eu peguei aquela parte do vídeo
tocando aquela música, eu falei, cara, o dia que tiver a oportunidade, eu vou perguntar pra esse cara que é inovação pra ele. Então, hoje eu tô tendo essa oportunidade, falei, vou colocar. Cara, é lindo essa sua pergunta. Para mim, cara, inovação é você sempre. Por isso que eu falei, acho que eu volto ao que eu me descrevi aqui no começo, sabe? Ser inconformado e ser apaixonado. Porque se você é só inconformado, quem sabe ser um revoltado e tá sempre e tal. Se você é só apaixonado, quem sabe que legal tudo. Então, quando você tem as duas coisas, e sempre questionar o status quo. Então, quando você questiona o status quo, quando você é curioso, você questiona o status quo. E o inovar é você tentar fazer alguma coisa de uma maneira mais fácil, mais rápida, mais barata, mais divertida, mais gostosa, né? Se for tudo junto, então melhor ainda. Para quê? Para fazer mais sentido para o mundo, né? Para agregar mais valor e tal. Então, eu acho que o inovar é sempre você questionar o status quo para querer fazer alguma coisa diferente e pensar se sempre como que pode ser diferente. Tudo. Então, quando você tem esse mindset E olha a coisa linda, né? Eu tô falando aqui agora, eu tô reagindo pelo meu coração, tá? Claro. Eu nunca pensei nisso, mas assim, você tá sempre aberto a tudo que o mundo te traz, para que você possa refletir sobre aquilo e de alguma maneira repensar e falar, cara, como que pode melhorar? Tem uma coisa, como que eu penso, tá? Eu acho que isso daí foi uma grande evolução que eu digo que eu tive, inclusive mais na pandemia. Né? Uhum. Antes, quando alguma coisa dava errado, eu falava, por que deu errado e tal. E olha como é que eu penso, Rafa. Agora você vai achar eu doido mesmo. Mas assim que é bom, mano. A gente se conecta nas nossas doideiras. Imagina, vamos pensar, tá? Imagina que existe o Rafa, o Bruno, o Otávio, o Luiz, o Daniel, enfim. Um ser 10 anos para frente. Certo. Tá? Eu vou até perguntar. Imagina o seguinte, se você tivesse a possibilidade de falar, o que o Rafael falaria pro próprio Rafael 10 anos atrás? Coisa linda. Né? E não necessariamente é só fazer coisa boa, porque você fala não pro seu filho, você educa trazendo desafios e problemas. Né? Tudo bem, aí você cresce com isso. Então, imagina que eu tenha um Daniel 10 anos para frente que traz desafio para mim. Então, tudo que acontece na minha vida e as coisas ruins, eu falo, cara, por que está acontecendo isso? E aí, cara, eu sentar, olhar aquilo e falo, sou eu mesmo que estou mandando para mim esse problema. Porque eu tenho que evoluir. O que eu tenho que aprender com isso? Quando você pensa o tempo inteiro, tudo está errado, cara, pegue um voo, não sei o que. Eu falo, o que tem a ver com isso? Quem sabe para eu ter um pouco mais de controle? Quem sabe para ser mais disciplinado? Tudo da minha vida que dá errado, eu penso que sou eu mesmo mandando para mim mesmo como uma maneira de eu aprender, de eu evoluir e de eu crescer. Se você age dessa maneira, você está aberto a inovar o tempo inteirinho, porque você está lá e fala assim, ó, uau! E tem uma outra coisa, que é o seguinte, cara, tudo que é chato, você tenta fazer, não quero. O que te sustenta a fazer uma coisa chata? A paixão. Uhum. Então, quando fala, você tem que ter paixão pelo teu propósito, paixão pelo que você quer fazer da sua vida, aquilo que vai dar força para você ser resiliente e falar, vou fazer aquele negócio. Então, se você está aberto a tudo que dá errado, você fala, cara, peraí, que lição que eu tenho que aprender disso? Que lição que eu tenho que aprender de tudo? Você é movido por algo, e a paixão te dá resiliência, te dá força para você continuar pensando. E aí você tem que estar aberto, uma cabeça aberta. É amar o diferente. Amar o diferente. E olha, existe uma diferença entre saber ouvir, escutar na boca do outro algo completamente diferente do que você pensa e refletir sobre aquilo. Não é escutar na boca o que você pensa com outras palavras do outro. E tem muita gente que tem uma diferença muito grande entre saber ouvir e esperar para falar. Cara, isso é verdade. Isso é verdade. Ótimo. Porra, então, escute de verdade aquilo. Reflita sobre aquilo. O cara, você acha que ele tá falando uma tremenda besteira. Você fala, peraí, tá bom, deixa eu entender. Quem sabe o que você precisa aprender com aquilo são outras coisas.
que você precisa aprender é ter mais tolerância com quem pensa diferente de você. Quem sabe você precisa aprender a usar o argumento. Tem isso daqui, eu acho lindo também. Eu falo a diferença entre o argumento da autoridade ou a autoridade do argumento. Uhum. Pode crer. O líder tem que sempre usar a autoridade do argumento. Nunca use o argumento da autoridade. Maneiro. E aí é lindo. Então imagina, se você é uma pessoa que sabe ouvir, ouve de verdade, ouve com o coração, reflete sobre aquilo, mesmo que é algo que você não concorda, conflita com as suas ideias, e quando você for falar, você simplesmente ampliou a quantidade de argumentos e você está usando a autoridade do argumento. E aí você não precisa usar o poder. E aí você está convencendo os outros. E o convencer, só para finalizar aqui, não é você conseguir a unanimidade. Unanimidade é burra. Você tem que conseguir um consenso. O que é o consenso? O consenso é o seguinte, olha, se todo mundo, algo que você fala assim, olha, eu se fosse fazer aquilo, faria de uma maneira diferente, mas tudo bem, vamos junto. Não é cartão vermelho. Isso é quando você atingiu o consenso, quando ninguém enfia o cartão vermelho. A unanimidade não. Todo mundo tem que concordar exatamente com isso. Não precisa concordar. Mas está diferente o suficiente para que você não coloque o cartão vermelho e vamos junto? Isso é consenso. Então, use tudo isso para ter o consenso e aí a gente cria uma sociedade, uma empresa que pode ser... Irado. Esses pilares aí de analisar os sentimentos e tal, lembro muito de Marshall Rosenberg, quando ele fala da comunicação não violenta. É justamente isso, onde você, ao se comunicar... exatamente, eu acho que são esses pilares aí que se enquadram. Eu acho que esse é o ponto. Vamos aí para a última pergunta. Mais 20 minutos. Vamos lá. Para os 20 minutos finais. Vamos lá, galera. Eu falo pra caramba, né, meu? Eu tenho que dar respostas mais curtas, cara. Não, a gente quer que você fale mesmo, cara. A gente trouxe você aqui pra você falar. Olha, a gente tá aqui pra te ouvir, Daniel. A gente tá pra te ouvir. Tô nas nuvens, velho. É até difícil a gente mediar tudo isso, porque a gente quer prestar tanta atenção que a gente fica até meio desconexo do... Exatamente. Pois é. Quem vai agora? Vamos mandar aqui a sétima, então? Vamos lá. A gente fez um script aqui, tá, Daniel? Só pra... Tem um roteiro, mas a gente foi no sentimento. A gente foi no feeling, Pois é, então assim, a gente falou de inovação, a gente falou sobre inspiração, sobre, cara, propósito. E um desafio que a gente enxerga, assim, enfim, pro modelo que a gente tem hoje, tá? É que a gente consegue fazer um lato sensu, né, uma pós-graduação aí, EAD. Isso é relativamente tranquilo no modelo que a gente tem hoje. Agora, o que a gente imagina você enxerga de alguma maneira um estrito sensu EAD, alguma coisa assim nesse sentido, um mestrado, um doutorado, uma pesquisa ser feita à distância, alguma coisa assim, ou não? Bom, vou tentar ser bem breve aqui. Assim, ó, pensa dessa maneira. Presencial ou à distância, síncrono ou assíncrono. Pensa essa matriz. Sim. Tá. Então, o que é o presencial síncrono? Cara, você tá lá não é mais para assistir aula sentado na cadeira, alguém falando e tal. Você vai lá para quê? Para prototipar, para discutir, laboratório, para construir junto, brainstorm, provocação. Isso aqui é o presencial síncrono. Aí tem o presencial assíncrono. É você sozinho no laboratório fazendo experiência. É um espaço de coworking. É você prototipar ali e errar. Aí o espaço maker. Você com você. Né? Você com o seu time. Sem ter professor. Você interagindo com os outros. Aí tem a distância assíncrono. Cara, pode ser esse podcast, o cara vai escutar de novo, ele vai gravar uma aula gravada, e aí a beleza, a coisa linda, são diversos formatos. Eu acho que a indústria do cinema vai se aproximar da indústria da educação e vão fazer umas coisas incríveis. Não é ficar filmando o teatro, o professor ficar falando ali e acabou. Imagina filmar o teatro, uma coisa... Mas pois isso, que muitas vezes está lá. Tem que ter pirotecnia, ou não sei o quê, o cara fala alguma coisa, vem a célula, vem o DNA, entra na tua cabeça, fala, pô, isso aí é maravilhoso. Mas isso aqui é o assíncrono à distância. E depois tem o assíncrono... O síncrono à distância. O síncrono à distância. Que é o quê?
é a mentoria, é pergunta e resposta, é você falar com especialistas do mundo inteiro e trazer caras que você não ia ter acesso naquele momento. Então, esse blend, entendeu? Esse misto aqui, essa integração, essa coisa ali, é o que eu acho que é o futuro. Então, quando você pensa dessa maneira, é claro que o mestrado não é um mestrado presencial à distância. Eu vou chamar o seguinte, essa conversa aqui, ela é presencial à distância. Tanto faz, cara. Eu tô na casa de vocês, eu tô olhando no olho aqui. Cara, isso aqui é muito mais de perto do que se eu assistir o Bruno dando uma palestra para 2.000 pessoas. Pode ser presencial, eu tô lá presencial. Mas eu nem vi a cara dele, só vi ele no telão. Então esse conceito de espaço, de tempo, vai ser revisto. E aí, eu realmente acredito que tudo, o trabalho, o mestrado, o doutorado, o estudo e o trabalho, ele vai poder ser essa coisa integrada, essa coisa fluida. Para mim, a palavra mais forte vai ser a permeabilidade, fluidez. Né? É indissociável, é algo tudo junto. E eu falo do trabalho e da academia, porque, cara, como eu falei aqui em algum momento, né, a vida nada mais é do que um momento para a gente aprender. E o que é o trabalho? Cara, o trabalho é um conjunto de pessoas que compartilham o mesmo propósito, fazendo alguma coisa que faça diferença no mundo, por isso que o mundo paga para, mas principalmente um espaço para você aprender, para você evoluir. Eu falo muitas vezes, quando foi a última vez que você fez alguma coisa pela primeira vez? Se faz muito tempo, sua vida está muito ruim. Né? Cara, quando que você aprendeu? O trabalho nada mais é do que algo para você aprender. Eu tenho 3 filhos, minha filha mais nova, hoje ela tem 14 anos, quando tem 5, ela falou, papai, você vai trabalhar de novo? Eu abaixei e falei, filha, eu vou. Né? Mas você não vai para a escola? E ela olhou para mim, né, toda assim, e falou assim, eu vou para a escola, mas eu vou para a escola para aprender. Naquela hora eu olhei para ela e falei, eu também, filha, eu vou no trabalho para aprender. Né? Eu vou no trabalho para fazer uma coisa, para aprender, para me tornar uma pessoa melhor e mais. Eu vou no trabalho para fazer uma coisa que só eu posso fazer. Só eu. Então, se perguntar aos meus filhos, o trabalho não é para você ganhar dinheiro, o trabalho é simplesmente para você aprender, crescer e é isso. E eu acho isso, cara. Entendeu? Então, vamos usar a tecnologia, o negócio todo, para que a gente possa fazer isso aqui de uma maneira mais permeável, mais fluida, mais integrada, de uma maneira indissociável. E aí vai ser maravilhoso. Top. Sim, eu gostei muito dessa matriz. Muito legal mesmo de pensar desse jeito. Cara, hoje foi aulas aqui no Biomedcast, gente. Deixa eu contar pra vocês agora o cast, galera, de Castanho. Aqui o novo dono do Biomedcast. Brincadeira. Surpresa, galera. Surpresa, galera. Aqui é o novo dono e tal. Cara, aulas, de verdade, Dani. Muito obrigado por ter topado, por ter vindo aqui falar com a gente. A gente aprendeu muito. Hoje eu saio daqui um ser humano mais evoluído, tá? E, consequentemente, um profissional melhor também. Eu acho que isso é automático. Eu acho que, assim como eu, todos os ouvintes, os meninos aqui também, a gente sai hoje pessoas melhores dessa conversa. Obrigado por existir, obrigado por ter topado vir falar com a gente, é verdade. Não, isso cara, aí. Bom, cara, eu ao contrário, cara, eu é que agradeço, né? Eu falo que, pô, eu me construo no coletivo. Eu não sou aquele cara que tem ensaio tomando banho, não. Né? Você tem aqui, a gente estava falando um pouco sobre inovação, sobre provocação, né? Perguntas incríveis, cara, perguntas que provocam, que eu tô falando, é o que eu falei, é mais difícil fazer pergunta do que dar resposta. E eu acho, de verdade, eu acho que essa pandemia me fez crescer muito, né? Crescer em alguns aspectos. E para mim, eu tenho falado agora, eu falo assim, o futuro é ancestral, sabe? Então, o que eu quero dizer com isso? A gente vai estar mais conectado com a nossa essência, né? O que a pandemia nos trouxe para falar aí, a finalizar a Biomed, para mim, eu tive 2 grandes aprendizados. Primeiro, faltou respirador. Né? Então, o que você precisa? Respirar, cara, estar conectado com você mesmo, com a sua essência. Aprender a meditar, estar junto,
né? Escutar teu coração, silenciar o seu ego, né? As pessoas elas são... então isso aqui é primeiro. E depois a gente tá usando máscara. Então o que é, cara? Pô, tem que olhar no olho do outro, né? O olho é o reflexo da alma. Então acho que são as duas coisas que assim, tá conectado com você mesmo, com a sua essência. Eu falo que o futuro ancestral, porque eu acho que ele vai estar mais conectado com a natureza, né? Com as outras pessoas. O mais importante, eu acho que o sussurro fala mais alto do que o grito, né? De alguma maneira você está aqui de uma maneira sutil, olhar no olho dos outros. Então a tecnologia de alguma maneira vai devolver a humanidade para o ser humano. É isso que eu acho que a gente está caminhando para. Então, cara, putz, que maravilhoso estar aqui com vocês. Acho que é isso, né? Cara, obrigado, velho. Não tem o que falar, cara. Obrigado mesmo, Daniel. Uma baita de uma conversa, cresci demais, aprendi demais. Tenho certeza que eu vou ouvir isso aqui algumas vezes. Com certeza. Eu faço isso com alguns episódios do Biomedcast, esse não vai fugir disso. Tem que ouvir depois. Porque... E assim, cara, a conversa não para aqui, tá? Pelo amor de Deus. Quero que você tenha aí total... liberdade para, se quiser alguma coisa, saber de um feedback dos nossos ouvintes. Tem muito disso, o pessoal comenta demais o que a gente publica, sabe? Se a gente tiver essa liberdade, o pessoal manda as coisas demais, e tal. Então depois eu vou te passando esses feedbacks aí, acho que vai ser legal. Vai ser legal para você também saber. Não, acho lindo, cara. Sabe, a beleza de quando você tá, quem sabe, usa a tecnologia aqui, fala a verdade, quando a gente dá aula, a gente adoraria saber o que os alunos estão pensando, né? Às vezes, não é isso, a gente não sabe. Agora, você imagina que você está dando uma aula aqui e tem alguns comentários no chat, então é como se o comentário no chat fosse uma bolinha na cabeça de cada um, você está descobrindo o que a galera tá pensando. E aí fica aqui, ó, eu vou fazer um convite que, imagina, eu tô me sabe aquele negócio? Me convida pra ir na tua casa, sabe aquele negócio? Eu tô me convidando, que é o seguinte, depois, se vocês acharem que vale a pena, eu adorei tanto essa conversa, pelos comentários, pelas provocações de todo mundo, as perguntas. Se quiser, a gente continua. Num outro momento. Com certeza. Opa, já tá marcado então. Respondendo as perguntas da galera. Demorou. Entendeu? E aí a gente, cara, faz faz um 2 aí com quem tiver pergunta, cara. Provocação, consideração, comentar, nem pergunta, né? Reflexão. Pode fazer uma reflexão aí pra gente comentar, pra gente filosofar sobre. Demorou. Maravilha, perfeito. Fechado então. Já tá marcado já. Vamos falar aí já marcar. Dia 10 de janeiro. O pessoal vai comentar demais. Então é isso, galera. Deixa seus comentários no nosso último post lá do Instagram. Manda no nosso grupo do Telegram também. Não esqueça de avaliar o nosso podcast aqui no Spotify, na Apple Podcast, na Deezer. Pra cada um de nós. 5 estrelinhas nas principais plataformas de áudio que você escute aí. E é isso, e até a próxima. Até o próximo episódio, que pode ser com o Daniel Castanho novamente, quem sabe? A gente vai vendo pela frente aí. Com certeza. Valeu, galera. Tchau, tchau. Obrigado, gente. Valeu. Você ouviu Biomedcast.